pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse potinho para lembrancinha ou simplesmente para você fazer para deixar no seu ateliê, tá bom? Os valores desse potinho eu vou falar no final do vídeo, tá? Espero que gostem do vídeo, fiquem com Deus e vamos lá. Para começar esse tutorial a gente vai utilizar um potinho de plástico, eu paguei nele R$ 1,45, mas geralmente você encontra por R$ 1,20 por aí. Ele é 5,5 por 5,5 e aqui a tampinha ele é 5. Para começar, você vai ter que lixar essa tampinha bem, tá? Pra cola pegar melhor. Eu não vou lixar essa porque eu só vou mostrar pra vocês como que faz, tá? O potinho você reserva. Para decorar essa tampinha, eu vou utilizar tricoline 100% algodão, mas você pode utilizar qualquer tricoline que você quiser. Pra gente poder cortar o pano, a gente vai ter que saber o tamanho do tecido que a gente vai utilizar pra tampinha. Como eu disse, essa tampinha é 5 por 5. Então, eu já fiz aqui um molde, ele é 10 por 10, tá? Eu vou ensinar como fazer esse molde. Ou você pode pegar uma tampinha que você tiver aí, colocar por cima e circular. Ou você pode fazer esse esquema aqui para você fazer um círculo perfeito, exatamente do tamanho que você vai precisar para cobrir essa tampinha. Você vai pegar um papel com mais ou menos 10,5 por 2 centímetros, tá bom? Você vai cortar esse papel e aí você vai pegar e medir 5. Você vai medir até 5, fazer um risco e furar. Depois você vai vir aqui desse mesmo ponto que você já riscou e já furou, você vai medir até 5 novamente, fazer circular e fazer um furo, tá bom? Faz um furo com lápis, caneta, qualquer coisa que você tiver aí. Você vai precisar de 2 canetas ou 2 lápis, tá bom? Porque agora é a hora importante. Você vai ver o centro desse papel que você vai utilizar para fazer o seu molde. Pega o meio desse papel, coloca a caneta ou o lápis, né, dentro do buraquinho, tá bom? Lembrando que você tem que colocar esse papel no meio do seu molde, tá bom? No meio do quadrado do papel que você vai utilizar. Aí, a outra ponta, você coloca um lápis ou uma caneta e você vai rodar essa parte, fazendo assim um círculo, tá bom? Você pode utilizar para fazer esse círculo também aqueles negocinhos escolares que agora eu esqueci o nome, mas depois eu escrevo aí porque não tem problema. Eu acho que o nome é compasso. Sim, é compasso. E aí você vai circular. Então, isso aqui que você acabou de fazer é basicamente um compasso de pobre, mas tudo bem, porque dá certo. Você vai recortar esse molde que você fez. Eu já tenho o meu aqui. E aí você vai esticar o seu tecido. Pode ser qualquer tecido, mas eu vou utilizar o tricoline porque ele é mais fininho. E ele é o melhor pra mim, que eu acho melhor pra mim utilizar. Você pode também fazer essa parte com o biscuit, decorar a tampa com o biscuit, mas no momento aqui eu vou utilizar o tecido. Você vai colocar o seu molde sobre o tecido, circular, e aí você circulando o seu tecido, marcando onde você vai cortar, você vai recortar o tecido e guardar ele por enquanto. Tendo recortado aí o seu tecido, ele vai ficar redondinho assim. Essa parte é a parte estampada. Você vai virar a parte que não é estampada, vai pegar a sua tampinha e vai centralizar, achar o meio desse seu círculo, para que as laterais fiquem exatamente com o mesmo centímetro, tá bom? Do mesmo jeitinho. Porque se você colocar mais pra cá, quando você for dobrar, vai ficar pouco tecido pra cá e muito tecido pra cá, e aí vai ficar feio. Então, agora pra gente, já que a gente já centralizou, a gente vai passar cola branca. Eu tô utilizando a cola extra de biscuit. Lembrando que eu aconselho você a passar uma lixa por toda essa tampinha, tá bom? Espalha toda a cola. E aí você vai centralizar.
Centralizando aí, a minha cola, ela é bem forte. A cola extra para biscuit, ela é bem forte, então ela já tá fixando bem. Você vai colocar ela na palma da sua mão e vai fazendo esses movimentos para que o tecido grude mais rápido na tampa. Essa tampinha aqui, ela é de plástico, mas se for uma tampa de acrílico não, de metal, aí eu acho que é melhor você utilizar em todo esse procedimento essa aqui, a Tec Bond número 3 artesanal. Ela tem alta viscosidade, então ela é melhor. Fazendo isso, você tem que tomar cuidado, porque se você fizer assim e a cola estiver molhada igual a minha tá agora, tem o risco dessa tampinha varar mais pra cá. Então, você tem que tomar cuidado e vai verificando se tá redondinho, se tá bem no meio, centralizado. Agora que a gente já fez isso, você vai pegar essa cola, tá bom? Pode ser qualquer tipo de super bonder que você tiver, mas eu gosto dessa porque ela é instantânea. Você vai fazer pontinhos. Você vai utilizar ela para fazer pontinhos no meio aqui, pontinhos separados, tá bom? Eu gosto de fazer eles separados. Vai fazer isso por toda a tampinha. Então, fica um aqui, um aqui, um aqui. Então, vai separando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Não precisa passar em todo, tá bom? Aí, fazendo isso, você vai colocar de novo na palma da sua mão. E agora vem o truque, você vai fechando assim, tá bom? Pra ir formando já esse babadinho. Aí, pra te ajudar melhor, pega um desses elásticos, que eu acho que você deve ter na sua casa, basicamente muitas pessoas têm, né? Sei lá. E aí você vai colocar em volta disso aqui pra te ajudar a secar. Nesse momento, enquanto a cola já está secando, porque ela é instantânea, você vai arrumando o máximo possível as laterais, porque tá vendo que fica essa pontinha? Dá uma puxadinha com calma, tá bom? Coloca esse elástico o mais perto possível para acabar a tampinha. O mais perto possível do acabamento da tampinha, do final da tampa. Para pegar bem a cola e ficar bem bonitinho. Ó, tá vendo que tem essas partes? Algumas não dá para desfazer, mas algumas dá. Você vai puxando com cuidado para não soltar esse elástico também, tá? Vai fazendo isso por todo ele e ó, já dá pra ver que já tá formando aquele babadinho, alguma coisa desse tipo, tá bom? Vai formando esse modelo e vai ficando bem bonitinho já. Enquanto essa cola tá secando, a gente vai deixar ele aqui e você já vai decidindo o que você vai utilizar para passar em volta dessa tampinha. Porque quando a gente remover esse elástico, a gente pode decorar com alguma coisa aqui em volta para ficar melhor. Aí você pode utilizar fitas de cetim. Eu tenho 3 tamanhos aqui. Essa é a maiorzinha que eu tenho. Ela é 2 centímetros de largura. Essa é 1,5. E essa ela é 1, só 1 mesmo. Então, você vai utilizar aqui mais for melhor pra você, a que for melhor, né? Como a minha tampinha ela é bem pequena, não dá pra mim utilizar nem esse, porque ficaria muito grande, muito menos esse. Então, o aconselhável para esse tipo de tampinha 5x5 é esse aqui, que é o mais fininho. Eu vou utilizar outro tipo de fita, porque esse verde não vai combinar. Você pode utilizar também barbante branco, desses mais grossinhos, porque eu acho também que o acabamento fica bem legal. Dá para utilizar também essas cartelas de meia pérola. Você puxa ela e ela já sai inteira. Viu? Aí você pode, ó, colar. Ela já é autoadesiva. Aí você só coloca ela em volta. Isso são apenas sugestões, você que vai ver o que você vai fazer para decorar a sua. Você pode utilizar um lacinho também, só, fica bem legal. Ou você pode utilizar as meia pérolas, tá bom? Sem ser as adesivas. E aí você só vai colando do jeito que você achar melhor. Dá também para você utilizar
linha de crochê. Eu não sei o número dessa linha. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ela é, tá? Ela é bem fininha. Tem também dessas aqui mais grossinhas, ó. Dá pra ver a diferença? Então, eu vou utilizar essa aqui porque eu acho que essa vai combinar mais, tá bom? Mas aí você vê que tipo de material você vai utilizar. Agora que eu já falei tudo o que eu queria falar, a cola já secou, porque como eu disse, ela é instantânea, ela seca bem rápido. Ó, já tá bem sequinho. Ficou esse babadinho muito bonitinho, né? E aí você vai, dependendo do que você for usar aqui, eu vou utilizar esse barbante. Barbante não, linha de crochê. Você vai passar um pinguinho de cola aqui. Eu utilizei essa. E aí você deixa ela secando, estica ela bem para ela grudar bem. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa linha ou fita de cetim, o que você tiver escolhido, tá? E você vai passar ela por toda essa volta do potinho. Passa ela bem firme, puxando. Por isso que você tem que deixar primeiro o pinguinho que você fez aqui pra colocar essa pontinha, espera secar. Porque se não tiver seco, conforme você vai puxando, vai desfazendo todo esse trabalho. Dá quantas voltas você achar necessário, tá bom? Eu vou dar 3 voltas, mas se você estiver usando uma linha ou um tipo de barbante que for bem grossinho, eu acho que uma volta só dá. Aí, quando você voltar para esse canto que foi o que você colocou a primeira pontinha do seu barbante, você corta e passa a cola aqui. Cuidado que essa cola ela é bem forte e ela fica grudando tudo no seu dedo. Aqui nessa pontinha eu vou colocar aonde tá esse remendo aqui, onde as duas partes se encontram, eu vou aproveitar para colocar um lacinho para não aparecer. Depois que você fez isso, que você já decorou a tampinha com o tecido, já fez essa volta e decorou do jeito que você quiser, que você quis, aí você vai fazer a decoração em cima, em biscuit. Se você não quiser, se você não for fazer em biscuit, aí você já tá pronto o seu potinho, você já pode deixar ele assim. E aqui, geralmente, as pessoas colocam uma etiqueta, porque geralmente fazem potinho assim pra lembrancinha. Então, você coloca a etiqueta com o nome do aniversariante ou alguma coisa assim, mas eu não vou colocar. E eu vou continuar aqui porque eu vou colocar uma base aqui de biscuit. Você vai pegar uma bolinha de verde, achatar ela na mesa, pra ela ficar assim, redondinha. Você pode utilizar um cortador para deixar ela redonda ou fazer na mão, como eu estou fazendo agora. E aí, você vai fazer igualzinho, tá num vídeo que eu vou deixar na descrição, que é sobre como fazer o efeito de grama em base acrílica. E aí, você vai fazer a mesma coisa que tá nesse vídeo aqui. Você pode reparar que eu utilizei essa parte da minha ferramenta para fazer esse efeito, né? Esse formato na massa. Mas você pode utilizar um cortador para fazer isso. Os cortadores da Blue Star geralmente tem bastante modelos diferentes para você fazer, tá? Mas eu prefiro fazer na mão também. Depois de ter feito o efeito de grama, você vai colar ela aqui em cima. Aí você pode utilizar cola branca ou a cola instantânea para artesanato. Eu vou utilizar ela porque ela é mais forte e eu não quero que tenha problema de descolar mais tarde. Aqui nessa decoração você vai colocar o que você quiser colocar em cima do seu pote, mas eu vou colocar isso porque é o tema que eu estou fazendo. Para decorar em cima dessa tampa, eu vou fazer 2 cogumelos e um passarinho.
Para fazer esses cogumelos, você vai precisar de massa marrom e de uma cor bem fraca. Eu vou utilizar o vermelho, mas é só para mostrar como fazer, porque eu já tenho os meus aqui prontos que eu vou utilizar nessa base. Você vai pegar a massa marrom. O ideal é que ela seja bem fraquinha, tá? Porque temas de jardim geralmente são tons pastéis. Então é bom ter tons bem fraquinhos. Você vai pegar a massa marrom, fazer uma bolinha. Depois de ter feito a bolinha, você vai achatar ela para esse canto. Você vai basicamente deitar o seu dedo para cá, deixando essa parte aqui mais redondinha, mais levantada e essa mais abaixada. Coloca essa parte aqui na mesa e achata. E deixa assim mesmo, não precisa deixar reto. Pode deixar meio tombadinho assim para ficar bem bonitinho. Reserva essa parte e agora você vai fazer a parte de cima do cogumelo. Faz uma bolinha. E depois de ter feito essa bolinha, você vai meio que fazer uma meia bola com ela. Você vai colocar essa bolinha na mesa, vai achatar ela, mas não aqui, só nas bordas dela. Vai ficar mais assim. Com o auxílio de um boleador, você vai colocar a parte que tá mais redondinha no palmo da sua mão e vai afundar essa parte de baixo com o boleador. Não precisa afundar tanto, tá? É só um pouco. E aí, você vai colar essa parte, você vai colocar um pinguinho de cola aqui e colar essa parte nessa, formando assim um cogumelo. Para deixar assim do jeito que tá, você vai utilizar tinta branca ou tinta acrílica, ou se não, pode utilizar também tinta de tecido. Você vai pegar um boleador, um pincel e vai só pingar vários pinguinhos de tinta em volta desse cogumelo, tá? É legal que você faça de tamanhos diferentes para ficar mais bonitinho. A parte do passarinho, você vai fazer uma bolinha, depois você vai fazer uma coxinha. Você vai pegar, fazer uma bolinha. Aí, como eu falei, uma coxinha. E aí, essa parte aqui, você vai com cuidado jogar ela pra cima. Vai ajeitando ela pra ela não ficar muito esquisita, muito pontuda, tá? Vai ficar assim, como se fosse uma baleia. Mas não é uma baleia, é um pássaro. E aí, quando secar essa massa, você vai fazer 2 bolinhas pra fazer os olhos. E no meio você vai fazer o nariz. Assim. E aí, aqui você faz um lacinho do jeito que você quiser. E aqui eu fiz um coração em branco, em massa branca, e achatei ele pra fazer as 2 asinhas. E ficou assim. Aí agora você vai colocar um ninho aqui, porque é um passarinho e ele tem que ter um ninho. Pra fazer esse ninho aqui, você vai utilizar massa marrom. Você vai pegar uma massa marrom. Você pode utilizar uma extrusora para fazer esse passo, mas eu não tenho uma extrusora no momento, então também ajuda vocês a fazerem de um jeito que não precise de uma extrusora. Você vai enrolar para fazer como se fosse uma minhoca, mas aí deixa o mais fino possível, tá bom? Você vai fazendo esse movimento com os seus dedos para ir formando essa minhoca. Feito isso, você vai colocar ela na mesa e você vai jogando ela aleatoriamente, assim, uma em cima da outra, em círculos. Não tem problema se ficar assim, tá? Porque como é um ninho, o ideal é que ela fique bem diferente, não fique totalmente certinha, porque aí não vai parecer um ninho. Joga umas partes assim em cima, diferentes. E vai fazendo isso até começar a aparecer um ninho, tá bom?
ficando assim. Aí agora é hora de colar tudo sobre a peça. Eu vou colar ela bem aqui, porque eu tô centralizando a parte da frente da peça. Como que eu sei que essa é a parte da frente da peça? Porque é onde eu coloquei o meu lacinho. E aí, como essa é a parte da frente, então o meu ninho vai estar virado para a parte da frente. O meu passarinho, eu acho que eu não vou precisar colocar com cola Tec Bond, porque não é necessário. Porque como não... Pra você entender por que não é necessário. Porque eu vou estar colando biscuit no biscuit. Então, cola para biscuit. Se você for colar o tecido no biscuit, aí você usa outra cola. Então, como é biscuit no biscuit, então não tem problema eu utilizar cola para biscuit. Você pode colocar o seu passarinho virado pra cá, o biquinho mais pra cá, mas eu quero deixar ela mais viradinha pra aquele lado, tá bom? Mas é do jeito que você achar melhor, tá? Agora, os cogumelos eu vou colocar aqui no fundo, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. E o legal dos cogumelos é que eu fiz um maior e o outro um pouquinho menor, e de cores diferentes. Porque as cores do meu passarinho é rosa e azul, então eu utilizei cores rosa e azul. A posição dos cogumelos eu gosto de deixar eles um virado mais pra cá e o outro mais pra lá. Assim, para eles ficarem bem juntinhos e ao mesmo tempo virados assim. Um mais pra lá e outro mais pra cá. Agora, você pode fazer flores e decorar essa parte, tá bom? Porque aqui sobrou espaço, você pode decorar, colocar uma borboleta aqui em cima do cogumelo, porque como é um tema jardim, jardim é passarinho, borboleta, mato e esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer aqui rapidinho uma florzinha, tá? Você faz do jeito que você quiser. Eu odeio fazer flor em biscuit, porque tenho muita dificuldade, nunca sai do jeito que eu quero. Então, eu faço assim. Faz uma minhoquinha, corta ela, pra fazer várias mini bolinhas. Não precisa ser tantas, tá? Só umas 6 por aí. Umas 7. E aí, com uma dessas bolinhas, você vai fazer como se fosse uma coxinha também. Tá vendo? Ah, falando nisso, é assim que você faz no narizinho, tá bom? Você faz uma mini coxinha, achata aqui e cola, viu? Então, você vai pegar essas outras bolinhas aqui e vai apertar elas. Ficando assim. Aqui nessa parte da bolinha, da coxinha que tá mais redondinha, você vai vir aqui, vai pressionar e vai girar pra formar uma pétala. Dá pra ver? Aí você vai fazer outra vez uma bolinha, vai colocar aqui e vai formar outra pétala. E aí a outra pétala você vai colocar entre esse meio aqui que ficou das duas. Assim. Aí a mesma coisa do outro lado. Aí tá vendo que sobrou um lado aqui e o outro aqui? Você vai utilizar essas últimas duas bolinhas pra fazer isso, tá? Você não precisa necessariamente utilizar essa quantidade de bolinhas que eu utilizei, tá? Você pode utilizar mais pra deixar a sua rosa bem grande. Mas eu gosto assim porque o tema é bem pequenininho, tá? Essa base aqui que eu fiz em biscuit, ela tá bem pequenininha, porque é só pra decorar o pote. E aí você vai puxar com cuidado pra não deformar ela, o biquinho dessa parte. E aí você só vai colar aonde você achar que é necessário. Você pode encher essa base de mais detalhes, tá bom? Mas eu não sou lá muito boa com temas de jardim, então eu vou deixar assim, tá? Agora é só você colocar no seu potinho. E tá pronto. Ficou bem babadinho aqui. Ficou esse babadinho, né? O lacinho e a decoração. Então, você pode vender esse tipo de pote aqui
por, acho que uns R$8, porque pensa bem, você vai gastar o tecido. Se você for vender em lembrancinha, você vai provavelmente fazer mais do que uma unidade, né? Então, você vai gastar da linha que você vai comprar, porque dependendo do material que você for utilizar, vai ser bastante caro. O tecido também, porque o tecido eu comprei 1 metro e já deu uns R$25. E aí também, dependendo se você for fazer muita quantidade, é mais de 1 metro. E aí você já gastou, acho que uns R$30 aí, porque você também tem que comprar a decoração daqui e ainda a massa. Aí essa parte de cima ainda, você tem que cobrar tanto pelo trabalho do pote, que também você tem que comprar o pote, e muita gente quer pote de outros materiais sem ser plástico. Plástico dá até para você comprar mais barato, mas se for vidro, você tem que gastar muito mais. E aí você também tem que cobrar pelo seu trabalho, porque o seu trabalho tá aqui em cima. Não é só um pote com tecido e uma decoraçãozinha. É o seu trabalho que tá aqui em cima. Então você tem que cobrar pelo seu trabalho e pelo pote. Não pode cobrar só, tipo, qualquer valor aí, porque é o seu trabalho vale muito. Então, valorize o seu trabalho para começar a vender, porque se você não se valorizar, como você espera que as outras pessoas valorizem, né? Então, ficou assim. Eu vou só adicionar uma coisa aqui que eu achei que faltou. Pronto, pessoal. Ficou assim o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.